Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que, cara? É ciclo de bateria e bateria. Bateria de celular aqui, ó. Íon de lítio, bateria de polímero de lítio. Bateria de notebook, bateria de carro. Esse tipo de bateria tá em tudo que é canto hoje. A gente vai conversar sobre o que é o ciclo de bateria, como é que funciona essa contagem de ciclos, que é uma espécie de estimativa de vida útil, de durabilidade da bateria em si. E a gente também vai ver o que a gente pode fazer para tentar melhorar a vida útil da bateria em si. Tanto do celular, notebook, ou do teu Tesla, se tu tiver um. Ou do teu carro elétrico desse tamanho assim, né? De controle remoto. Também serve. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Se gostar do vídeo, pode deixar o like, me dá essa força, tá? Me ajuda demais, por favor, muito obrigado. E pode se inscrever aqui no canal também, se junta aqui à nossa turma MW Informática. É isso aí, vamos lá. Bem, galera, para começar a história, eu tenho aqui, ó, tem um monte de coisa em cima da mesa. Duas baterias desse formato cilíndrico aqui, que elas são do padrão 18650. A referência desse formato de bateria aqui. É o tipo de bateria que tem no Tesla. Tem centenas, acho que chega na casa do milhar de bateria assim, uns blocão de várias baterias desse tipo aqui, e elas estão ligadas em série e em paralelo. Daí formam um packzão de bateria de carro elétrico. Aí eu tenho também bateria de celular, tem de iPhone, tem de Motorola, tem outra bateria chinesinha aqui, Xing Ling de tablet, tem bateria de Lenovo, e a gente vai ver algumas coisas que elas têm em comum e como que funcionam esses ciclos. Eu já vou pegar vocês e trazer aqui pra pertinho pra gente ver junto, tá? Só antes eu tenho que dizer um porém. Teve um vídeo que a gente fez no canal desse MacBook Pro que eu tinha comprado tempos atrás. E aí eu abri um parênteses no vídeo falando sobre ciclos de bateria. E eu, cara, eu dei uma viajada, eu falei asneira. Eu vou deixar no card esse vídeo aqui, tá? E muitos de vocês me corrigiram nos comentários. Então eu vou dizer assim, desculpe. Nesse vídeo aqui vamos botar os pingos nos i, tá? Então chega aqui. Tem uma bateria aqui, ó. Celularzão Lenovo. Esse aqui tá anos guardado, essa bateria aqui. Mas tá boa, tá inteira. Tem uma bateria aqui que eu comprei no AliExpress. Ó, ela consegue armazenar 5.000 mAh. Ô, louco. Tensão de operação dela 3.7 volts, que é o padrão dessas baterias aqui. Inclusive o padrão das baterias de celular também. Essa Lenovo aqui vai ter, varia, 3.7, 3.8 volts. Olha só a tensão aqui, ó. É nominal voltage, é tensão nominal. 3.82 volts. Aqui de iPhone, ó. Esse aqui eu acho que é de iPhone 4, ou iPhone 5 ou 6. É um desses três aí. Vamos ver aqui. Li-ion. Íon de lítio, opera em 3.8 volts. Vamos ver aqui de um Motorola, 3.8 volts. Essa aqui é uma bateria de notebook da Samsung, só tem outros valores aqui, mas ela opera nos 3.7. E aqui tem uma outra bateria chumbregona, que o nome dela não é muito bom, até Ultrafire. Fogo para bateria não é uma coisa muito boa, não é uma combinação boa, galera, mas tudo bem. Ela opera em 3.7 volts. Os ciclos de uma bateria é a quantidade de vezes que a bateria consegue se descarregar e carregar de novo. No resumo é isso. Pronto, se uma bateria diz lá pra mim que tem a capacidade de fazer 300 ciclos, quer dizer que a partir do momento que ela nasce até a morte dela, vamos dizer assim, ou na verdade, vamos dizer que a partir do momento que ela nasce, o fabricante que fez essa bateria, ele está garantindo que a bateria consegue descarregar e carregar de novo de 0 a 100% em 300 vezes. Não quer dizer que os 300 é o valor final. Ah, chegou no ciclo 300, acabou a bateria, morreu, já era. A partir desse momento, ela começa a perder quantidade de carga. Então esse 0 a 100% de carga que ela conseguia fazer, os 100% eles podem se transformar em 80%. A capacidade geral de armazenamento cai, de armazenamento de energia, de elétrons. É no ciclo 301, agora ela consegue fazer, lá no notebook a gente vai ver, 0 a 100%. Mas na verdade esses 100% agora representam 80%, fisicamente falando. E aí é que a gente começa a ver uma degradação no tempo de uso do notebook. Ah, quando era novo ele durava 4 horas de uso. Agora com 301, 350 ciclos de bateria, essas 4 horas viraram 3 horas de duração, fazendo a mesma coisa com o celular ou com o notebook. E a partir do tempo vai se caindo cada vez mais. Por quê? Porque os compostos que a gente tem aqui e como a coisa funciona dentro da bateria, inclusive a gente já tem um vídeo específico falando disso, como que funciona a carga e descarga de bateria. Vou deixar no card aqui um vídeo muito legal. Tô falando sério, tu vai assistir, tu vai gostar. Tinha que estar na Netflix aquele vídeo. Como eu sou modesto. Humildade! O que a gente tem aqui dentro é uma camada de um óxido metálico, é uma mistura de um metal junto com um material lítio, com átomos de lítio. E a outra camada é um grafite. Quando a gente carrega e descarrega a bateria, elétrons dos átomos do lítio, eles ficam trocando de lugar. Eles saem da camada de óxido de metal e vão para a camada de grafite. Vamos desenhar. Ó, aqui a gente tem duas camadas, tá? Isso aqui a gente já viu naquele primeiro vídeo. Eu vou dar uma resumida porque a gente tem isso aqui com mais detalhes no outro vídeo que eu acabei de mencionar. Aqui uma ponteirinha. Essas são as duas camadas que existem na bateria.
Entre elas existe o eletrólito. É uma proteção para essas camadas não entrarem em contato direto. Se as duas camadas entrarem em contato direto, isso aí pega fogo. É quando a bateria explode. Então aqui a gente tem uma camada de grafite e aqui é o óxido metálico. E aqui junto é que tem o lítio. Lítio com uma mistura de um outro metal. E aqui, em nível atômico, a gente vai fazer de conta que tem o olho de um microscópio, tá? Quando carrega e descarrega a bateria, elétrons, que é um sinal negativo, uma carga negativa, os elétrons eles ficam trafegando. Vamos dizer, ele vai passar aqui pelo carregador do celular ou do notebook, só para ilustrar uma forma mais simples, né? Quando está carregando lá a bateria. Esses elétrons vão sair dessa camada aqui, vão trafegar e vão começar a se organizar aqui nessa camada de grafite. Vão ficar aqui. E os átomos, só os elétrons passam por aqui, tá? Os átomos de lítio, eles vão passar através do eletrólito. Só os átomos de lítio. O restante da liga metálica fica aqui. Então, os átomos de lítio passam por essa camada do eletrólito e começam a se organizar aqui também. Esse é o processo de carga da bateria. Quando começa a descarregar, e agora esse carregador aqui ele vira lá o processador do notebook ou do celular, esses elétrons eles voltam pela linha, pelo consumo do processador, e os átomos de lítio, que são as bolinhas aqui, elas voltam, atravessam de novo o eletrólito, e eles se reorganizam aqui nessa camada de óxido metálico. Começam a se juntar e se estruturar mais uma vez. Isso que a gente fez agora, eu carreguei a bateria e descarreguei, a gente já pode contar como um ciclo. É exatamente esse processo aqui, um ciclo de bateria. E é isso aí que o fabricante coloca lá de especificação. Ah, o MacBook tem 1000 ciclos de bateria. Ele garante que 1000 vezes consegue fazer esse processo aqui. Esses elétrons e os átomos de lítio trafegarem dessa forma. Só que tudo isso aqui, naturalmente, como a gente está falando de algo que é em nível químico e físico, é uma coisa natural, os átomos aqui, eles têm um desgaste, esses elétrons aqui, eles têm um consumo, um escape, vamos dizer, ao longo do tempo, e esse processo todo aqui vai tendo esse desgaste. E é por isso que depois do número X de ciclos, a gente começa a perder a capacidade máxima da bateria, e os 100% já não viram mais 100%. Isso é o ciclo, tá, galera? Então isso tudo aqui, galera, é um ciclo, isso que a gente acabou de ver. Uma coisa usada também para fazer contabilidade de ciclos, uma característica, uma especificação que a gente tem é isso aqui, ó, DOD, que significa Depth of Discharge. Uau! É a profundidade da descarga. E é o que? A gente tem a bateria que está a 100%. Quanto menor for a profundidade de descarga, mais ciclos de bateria a gente vai ter. Isso significa que, se a gente pegar a bateria e eu fizer uma DOD de 10%, é uma descarga de profundidade de 10%. Faz de conta que eu dou 10% aqui, tá? Acho que na representação física não parece. Quer dizer que eu gastei 10% de bateria. E agora eu fiquei com 90% de carga restante. Isso aqui é uma DOD de 10%. Gastei 10% de bateria, sobra 90%. E aí eu carrego de novo a bateria. Gastando menos da bateria, a gente vai ter mais ciclos de recarga. Se a gente tiver uma profundidade de descarga de 100%, gastar tudo, né, vai ter uma descarga de 100% de profundidade, vai consumir toda a carga da bateria e vai restar 0%. Nesse cenário aqui a gente vai ter menos ciclos de carga e descarga. O que acaba sendo meio óbvio, né, galera? Mas é uma estimativa que tem. Vamos dizer que o fabricante lá, ele garante 100 ciclos. 100 ciclos de profundidade de descarga de 100%. Ah, beleza, então vai fazer isso aqui de 0 a 100 vezes. Agora, se nessa bateria eu tenho essa especificação aqui e eu trabalhar com ela com descargas de profundidade de 10%, vai automaticamente aumentar esse valor 10 vezes, né? Então, se de 100% a 0% me garante 100 vezes, de 10 em 10 vai me garantir 1000 ciclos. Isso aqui é um valor que é mostrado, mas que na verdade não representa grande coisa, ao menos no meu ponto de vista, porque a gente vai estar fazendo um uso mais leve da bateria aqui. Eu vou carregar mais vezes, descarregar mais vezes. E no final do dia vai representar a mesma quantidade de energia que está sendo gasta. O único valor que aumenta para mim mesmo é o valor de ciclos, mas a energia que eu estou gastando fica elas por elas. Então isso aqui mesmo eu não chego a dar tanta bola assim. Tá, Miguel, mas aí, a gente já viu o que é ciclos. A gente viu aqui esses níveis de profundidade de descarga. O que dá para fazer então? Se isso aqui acaba representando no mesmo nível de desgaste, a única coisa que muda é esse número aqui, que fica mais bonito no papel, mas na prática mesmo, o que a gente poderia fazer para tentar aumentar o uso da bateria? Aí nós vamos chegar num outro ponto, galera. Com isso aqui que a gente viu aqui, falando da profundidade de ciclos, dá pra ver que não tem muito macete não de poupar a bateria. Se eu gastar ela de 100% a 0%, vou gastar um ciclo inteiro. Se eu usar a bateria hoje só 50%, carregá-la de volta para 100%, amanhã eu usar mais 50% e carregar de volta 100%, em 2 dias eu usei 100% de bateria, né? Somando 50% de um dia e 50% do outro. E esses 2 dias vão somar um ciclo de 100%. Então, consumiu igual, consumiu um ciclo. A única coisa que eu fiz, na verdade, é que eu
usei menos o notebook nos 2 dias. Eu usei até gastar só 50%, do que só no primeiro dia eu usar o notebook num período maior e usar o 100% no primeiro dia. Eu só dosei o uso, mas eu não fiz nada, nenhuma bruxaria aí para conseguir multiplicar o número de ciclos. Eu não fiz nenhuma bruxaria para usar mais energia e contabilizar menos. Não teve nada disso. E aí tem 2 nomes, tá? Esse meu uso até 50%, a gente pode falar, eu só fiz o quê? Eu, em vez de fazer uma descarga profunda da bateria, de 100 a 0%, eu fiz uma descarga superficial. Eu fiz de 100 a 50%. Descarga superficial seria até um pouco mais, usar de 100 a 80, 70% de carga. A gente tem esses 2 nomes para diferenciar. E também a gente tem que cuidar e observar o patrocinador do canal, que é a marca Rise Mode, que faz esse mousepad bonitão aqui, ó. Troquei o meu, tô usando esse outro aqui da Rise Mode, que é muito bonitão. Vou ficar trocando agora, pra gente dar uma variada. Mostrar todo o acervo da Rise Mode aí pra vocês. Galera, Rise tem um water cooler, CPU cooler, gabinete gamer, fan RGB para gabinete gamer, cadeira gamer, suporte de headset, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, vários itens para hardware e informática para te dar o up no teu PC gamer, hein? Então aproveita aí, galera, usa o cupom de desconto MW Informática que dá 5% de desconto em todo o site da Rise Mode, fechou? Acesse o link aqui embaixo na descrição e aproveita. Bem, galera, questão de ciclos, acho que deu para entender agora, beleza, né? Mas na prática mesmo, o que a gente pode fazer no dia a dia, usando o notebook ou o celular, para melhorar as condições gerais da bateria e aumentar essa estimativa, aumentar o tempo de uso, aumentar as condições gerais dela. Eu fui em busca de pesquisar algumas coisas aí e encontrei um site com uma entrevista interessante. Eu vou deixar o link desse site que eu encontrei aqui, que é o site wired.co.uk, e tem um bate-papo aqui de algumas boas práticas com baterias, uma conversa com um pesquisador de Cambridge, o Kent Griffith, esse-melhante aí, ó. O cara é pesquisador na Universidade de Cambridge no ramo de armazenamento de energia. Então acho que ele sabe de bateria, né? E aí a gente começa a falar de outras coisas interessantes. Por exemplo, qual que é o ponto mais ideal para a gente deixar a bateria? Qual que é o ponto de carga menos estressante para uma bateria? Ou na verdade, quais que são os pontos que mais dão estresse para a bateria? Os pontos de carga. E uma coisa que eu achei interessante é que os pontos de maior estresse da bateria em níveis de carga é 100% de carga e 0% de carga. Pensou uma coisa dessa, cara? Como que a bateria em 100% de carga pode ter um ponto de mais estresse? A faixa ideal é entre esses valores. 80, 90% de carga, 20% de carga, que é mais tranquilo para a bateria trabalhar de forma geral. E por que isso aí? E aí a gente volta para cá, galera. Lá pro início, as 2 camadas que a gente tem na bateria, a camada de grafite e a camada de óxido de metal. Quando a bateria está em 100%, todos os íons de lítio e os átomos de lítio, eles se organizam aqui nessa camada aqui de grafite. Então fica uma alta concentração nessa camada aqui aos 100% de carga. Essa alta concentração aqui gera um estresse físico mesmo nessa camada. Ela tem mais coisa armazenada e faz essa camada, essa chapa, expandir. Então fica mais difícil de manter ali tudo junto. E ao mesmo tempo, ao 0% de carga, é quando a gente tem o retorno desses elétrons e dos átomos de lítio, voltam aqui para o óxido metálico, eles se reagrupam e se reorganizam aqui. E aí a gente tem uma alta concentração aqui no óxido metálico, liberando uma camada, mas voltando a dar uma preenchida na outra. É estranho isso, né? Falar 100% de carga e 0% de carga, mas esses 2 pontos extremos, mesmo que 100% e 0% na nossa percepção, eles são 2 pontos de excesso nos 2 lados. E por isso que são momentos de maior estresse da bateria. Quando a gente tem 50% de bateria, a gente tem um equilíbrio nos 2 cantos aqui, nas 2 chapas, nas 2 camadas, né? Fica metade de elétron e átomos aqui, na camada de grafite, e metade de elétrons e átomos aqui no óxido metálico. E aí fica um negócio mais sucinto, mais sereno. Interessante, né? Com base nisso, o ideal da gente deixar uma boa faixa de operação de uma bateria é nos 20% a 80%. E ficar usando nessa faixa aí. Isso dá um uso de 50% da bateria, né? De 80% até 20%. Então carrega até os 80, usa até os 20, carrega de novo até os 80 e fica nessa. Claro que existe uma outra coisa, tá? O 100% de bateria que a gente vê no nosso celular, o 100% que a gente vê no notebook, fisicamente falando, não é o de fato 100%. O fabricante ele já faz essa bateria para ela não ter um nível tão alto de estresse quando está 100% de carga. Existe um certo limite acima ainda, que poderia ser utilizado e poderia ser carregada a mais. Só que tem uma faixa de segurança para não promover um estresse tão grande. E inclusive, conforme a gente vai carregando aqui do 0, 50%, 90%, 100%, a bateria ela vai trabalhando com tensões diferentes também. Como a gente viu no início do vídeo, esses 3.7 volts aqui de tensão, eles são a tensão nominal. É a tensão normal, ela se mantém por muito tempo no uso aqui. O que eu quero dizer que ela se mantém por muito tempo é que a bateria não fica 100% do tempo nessa tensão aqui de 3.7 ou 3.8 volts. Olha só aqui, ó, carga limitada, a tensão limite, 4.4 volts aqui, ó, tá vendo? Quando a gente coloca a bateria a 100% de carga, ela fica nesses 4
4.4 volts. O mais comum, que nem essa aqui, ela chega a 4.2 volts de tensão, a 100% de carga. 4.2 a 4.4. Deixa eu ver aqui, ó, nessa da Motorola também diz. Ó, aqui embaixo ó, vai estar 4.40, 4.4 volts. A partir do momento que vai caindo a quantidade de carga, a gente chega a 90, até, vamos dizer lá, 10 a 5%, aí a gente vai ter esses níveis de 3.7, 3.8 volts. E ao final, quando a gente tem lá 2% de carga, 1% de bateria, começa a cair a tensão e a gente tem lá de 3,2 a 3,5 volts. Aí já é um estado crítico também, voltando, lembrando que a gente vai ter um acesso em uma só camada e a tensão vai caindo. Quando a gente chega nesses momentos, é uma coisa bem comum da galera falar e levar para assistência celular, é quando zerou demais a bateria e o cara coloca no carregador e parece que não carrega. E daí tem aquele termo comum de falar de dar o choque na bateria. Aí tu leva o celular para assistência, o cara vai lá e dá um choque na bateria. O que ele faz na verdade? Ele pega esse aparelhinho aqui, ó, que é chamado de fonte assimétrica. Ele bota a alimentação de 4.2 volts, que é a tensão máxima da bateria, pega aqui o positivo e o negativo e coloca na bateria. Ó, vou fazer um testezinho aqui, ó. Essa minha bateria, ela tem 3.7, quase 3.8 arredondando, ó, volts. Tá na tensão normal de trabalho. Se eu tivesse descarregado demais, ela ia estar em 3.6, 3.5, já não é a tensão normal de trabalho. O celular não iria ligar. Então eu colocaria assim, ó, pro equipamento alimentar ela em 4.2 volts, ia fazer a bateria carregar até chegar na tensão máxima ao 100% dela. Olha lá, ó, estão vendo lá no A? O A é a corrente, tá dizendo 0.5, 0.6 amperes de corrente. Isso aí é os elétrons que eu tô movimentando, trocando a posição deles nas duas camadas e tá carregando, tá carregando. Interessante, né? Ó, ficou aqui uns 10 segundos carregando. Vamos até ver se já não mudou o valor dela. Olha aí, ó, já foi para 3.805, ó, e agora vai caindo. Doido, né? Então, um ponto de carga mais interessante é de 20 a 80%, para deixar a bateria sucinta. Outro ponto para ajudar bastante, temperatura. O calor em si é extremamente prejudicial, não só para a bateria, é regra geral para qualquer circuito elétrico ou eletrônico. O calor não se dá bem com esse tipo de coisa. Coisa boa para a bateria seria 25 graus Celsius, mas dá para manter até alguns 45 graus Celsius também para estar trabalhando em limites ok. Mas quando a gente tem um superaquecimento, o celular fica muito quente, tem celular que até dá aviso que está muito quente, né? O sensor dele detecta uma temperatura maior, 50 graus Celsius, o próprio celular mesmo já pisa no freio, já avisa o usuário ali que tá, ó, muito quente o negócio aí, tem que dar uma parada para não prejudicar a bateria. Não vai dar não. Mesma coisa em notebook, às vezes o notebook esquenta demais o processador, tem a bateria perto, todo esse acúmulo de calor perto ali do componente é prejudicial, vai fazer aumentar o consumo de energia, vai gastar mais rápido a bateria, para carregar vai ficar mais instável também. Isso porque o calor mesmo em si, quando o negócio pega fogo ou algo tá mais quente, isso gera uma vibração nos átomos, as moléculas ficam vibrando, fica tudo agitado, é que nem show de metaleiro, roda punk, fica todo mundo assim, ó, pum, pum, pum. Então imagina aquele fluxo de elétrons e os átomos do lítio tentando se organizar, mas o negócio tá mais quente, tá todo mundo assim empurrando um outro, não funciona. Aí tem que cuidar, bota o celular no chão, assim, no piso gelado pra dar uma esfriada. Não, é verdade, pior que funciona, cara. Tô tirando não. É algo pra fazer pra baixar a temperatura mesmo, se dá uma superaquecida. E por fim, galera, no mais é isso. De resto não tem milagre. A bateria funciona como é que tem que ser mesmo e não tem o que mais fazer. Uma coisa boa que tem pra fazer é vocês começar a usar o Cuponomia, que é patrocinador desse vídeo de hoje. O Cuponomia é um site que reúne vários cupons de desconto pra na hora de comprar online, qualquer coisa que tu quiser, desde bateria de celular, notebook, PC, chinelo, geladeira, tu usa a extensão de navegador Cuponomia para usar no PC ou no celular e na hora tu vai ver todos os cupons de desconto que estão ativos para usar na compra e baixar o valor. E também tem cashback, consegue ativar o cashback, uma parte do valor da compra vai entrar pra gente no nosso saldo lá no Cuponomia. E essa grana de cashback depois eu transfiro para minha conta bancária. É um dinheiro que eu tô ganhando, gastando dinheiro. E para finalizar, tem o recurso Indique e Ganhe. Dentro do Cuponomia a gente pode gerar um link customizável, nosso próprio link, e compartilhar ele pra galera. Todo mundo que se cadastrar no Cuponomia, com o teu link, vai ganhar R$5 no saldo, lá no saldo Cuponomia. E tu que tá fazendo as indicações também ganha R$5 pra cada pessoa que vai se cadastrar. Então vai acumulando lá no teu saldo. É 5 conto, mais 5 conto, mais 5 conto. Show, né? 3 formas de ganhar dinheiro e economizar usando Cuponomia. Recomendo demais, sempre uso. Inclusive aqui no vídeo de hoje tem meu link na descrição, meu link de indicação. A gente já se ajuda aí com 5 conto pra cada um. Fechou? Aproveita, não perde tempo, usa Cuponomia. E é isso sobre o vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui também, se junta à nossa turma MW Informática. Muito obrigado pela presença, pela força de sempre, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!